Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você aqui 13 vasos feitos com garrafa PET para suculentas e plantas, mas eu vou, durante o vídeo, mostrar para você também como que foi feito, deixando dicas aí para você também fazer, caso você goste de reciclar e também de artesanato. Usando material de casa mesmo, bem simples, bem tranquilo, com certeza você vai gostar. E as ideias que eu vou mostrar para você é para inspirar mesmo. Então, caso você não consiga fazer do jeito que eu fiz aqui, você pode usar a sua criatividade e deixar ela correr solta aí. Eu tenho certeza que você também vai gostar do resultado final, da mesma forma que nós gostamos por aqui, tá bom? Então, já vou começar aqui, ó, o vídeo já mostrando a taça. A taça feita com garrafa PET, embalagem reciclada, que ficou bem bonita. Aqui no caso eu usei a parte de cima de 2 garrafas. Durante o vídeo eu vou mostrando, mas depois eu vou mostrar para você direitinho como que foi feito, caso você goste e queira fazer também. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso Tudo Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Seguindo aqui, ó, para a segunda ideia do vídeo de hoje, é o casal aqui, que na verdade eu vou começar pelo moço aqui, ó. Que eu fiz um moço com a carteira, abrindo uma carteira cheio de cartão de crédito aqui, para poder gastar bastante aí com a família. A suculenta que foi plantada nele, eu coloquei aqui uma mauna espanhola, que estava precisando aqui de fazer uma decapitação. Ela começou a enraizar, e aí eu coloquei aqui para desenvolver neste vasinho novo, né? Eu sei que ela cresce, mas depois a gente muda, foi só para poder deixar a ideia para você do vídeo de hoje. No caso da companheira dele, da esposa dele aqui, eu coloquei também uma outra mauna espanhola e ficou parecendo aí que os dois estão de chapéu, né? A suculenta ficou parecendo um chapéu. E durante o vídeo eu vou mostrando para você os detalhes. Agora, por enquanto, eu estou mostrando a ideia do vasinho e a suculenta que foi plantada. Mas depois eu mostro os detalhes melhor para você, para te inspirar aí. E como eu te falei, ó, que ele estava abrindo a carteira cheia de cartão de crédito, ó. Tem aqui a menininha dele, fiz aqui uma menininha com um pacotinho de pipoca na mão e coloquei aqui a suculenta nela para deixar de ideia aí a Pink Pride, que também brota muito aqui e eu quero fazer uma experiência de deixar ela crescer menos para ela ficar menor e mais compacta. Aí coloquei nesse vasinho pequenininho aqui, ó, que foi feito com garrafinha de suco, aquelas garrafinhas de 600 ml. Tem também o menininho, que também está aqui, ó, com a sacolinha dele de pipoca. E ele também, eu tentei fazer de um outro jeito, mas no final das contas saiu desse jeito. Ficou parecendo aqueles meninos quando não quer cortar cabelo, né? Nele eu coloquei aqui, ó, essa daqui que é uma antíqua, que também quem acompanha o canal sabe que tem ela aqui para todo lado. E eu também quero colocar ela para ela desenvolver menos nesse vasinho pequeno e reduzir ela, né? Reduzir o tamanho dela. Na sequência, me veio a ideia quando eu comecei a fazer aqui, a ideia de colocar alguns personagens, né? Eu tinha feito um Homem-Aranha um dia desse, aí dessa vez eu quis fazer a Mulher Maravilha e ficou assim, tipo uma caricatura, né? Boca grande, olho grande, então é só para fazer um pouco de graça também, mas eu gostei do resultado, embora seja a Mulher Maravilha, quando colocou a suculenta na cabeça dela aqui, ela ficou parecendo uma Carmen Miranda, né? Mas ficou bacana. E na parte de baixo aqui, ó, não é porque ela está grávida, não, é porque ela está segurando aqui o laço, né? Que normalmente lá no desenho, no filme, ela tem um laço que ela usa ele o tempo todo. E a parte de trás aqui, ó, eu fiz só cabelo mesmo, porque o personagem tem muito cabelo, né? Então eu coloquei cabelo e um pouquinho só da blusa dela para poder fechar a parte de trás do vaso. E aí, você que está acompanhando, qual que você já gostou até agora? Deixa nos comentários aí para a gente saber qual que você gostou mais. Fiz de novo aqui o Homem-Aranha porque todo mundo gostou do outro que eu fiz. Usando aqui as garrafas PETs dessa vez, eu fiz também o Homem-Aranha. Dessa vez eu coloquei um pouquinho mais de corpo nele, mas eu achei que ficou bem legal, bem interessante. E aproveitei que ele é todo vermelho e coloquei também aqui essa suculenta vermelha aqui, ó, que é a Sinocrássula Indica. É a mais vermelha que eu tinha aqui no momento, para poder combinar aí com a fantasia do Homem-Aranha, né? Mas daqui a pouquinho eu volto deixando mais detalhes de cada um dos personagens aí, para você ver melhor e se inspirar também.
Seguindo aqui, eu fiz uma mulata ou morena, negra, preta, de acordo com o que as pessoas se identificam melhor, né? Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham o canal que é da cor preta, negra, mulata, morena. Então, do jeito que você preferir, essa daqui eu fiz em homenagem a você que acompanha o canal. E para falar para você que aqui no nosso cultivo tem um cantinho para você também, tá bom? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. E nela aqui eu coloquei o dinheiro em penca, que aqui tem ele para todo lado, já tá ficando igual capim mesmo, então coloquei um pouquinho nela. Voltando aqui no personagem do rapaz, do pai de família, eu fiz alguns detalhes aqui, ó. Coloquei relógio, coloquei carteira, coloquei cartão de crédito na carteira dele aqui, porque dá para entender que ele tem uma família que ele trata muito bem, ó. Porque olha a esposa, toda bem trajada, cheia de ouro, tanto no colar quanto no brinco. Vou abaixar para você ver aqui, ó, pulseira de ouro, muito bem tratada. Parece que ele comprou aí um buquê de flor para ela, ó, que ela tá segurando um buquê de flor. Então ficou bem interessante. Foi ideia que foi surgindo e eu fui colocando aqui e no final das contas ficou muito bom. A menininha também, ó, tentei fazer ela mais infantil possível, mas desenhar a criança é um pouco mais complicado, mas no final das contas ficou parecendo uma menininha e um menininho, né? O menininho, como eu falei, é daqueles que não gostam de cortar cabelo, então ele ficou bem cabeludinho, mas também ficou bem interessante. É um vasinho menor para poder representar as crianças, né? Mas na hora de fazer, você pode abusar da criatividade. O Homem-Aranha, ele também é bem fácil de desenhar, porque é só você ir fazendo teias na roupa dele, igual teia de aranha mesmo, e no final das contas fica muito bom também. A mulata, ou negra, ou preta, né? Eu coloquei ela bem trajada, bem bonitona, ficou uma morena caprichada, também com um buquê de rosas aqui na mão, ó, segurando um buquê, muito bem trajada. Eu achei que ela ficou bem interessante. Coloquei o dinheiro em penca, porque eu tenho certeza que daqui a pouco essa cabeleira vai crescer aqui e ela vai ficar bem mais interessante ainda do que já está, né? Porque essa planta cresce muito rápido. Agora eu vou falar para você sobre outra garrafa PET, que é aquela garrafa de energético, aquela menor, que normalmente vem com a tampa muito bonita, muito boa. Então eu usei ela aqui, ó, de cabeça para baixo, mantendo a tampa e fiz tipo um morangão, né? Um morango bem bonito, bem caprichado e virou um vaso de morango. Nele eu plantei aqui essa muda de momoca, porque eu também quero ver ela crescer mais reduzida, não crescendo muito, para ela ficar bem compacta e bem fechada. Então aproveitei que o vaso é um pouquinho menor para poder controlar o tamanho dela. Essa ideia é boa para quem tem pouco espaço, que mora em casa pequena ou apartamento pequeno, mas gosta de planta. Então essas ideias são muito boas para quem mora em pouco espaço. Aqui também tem um outro morango, ó, com uma outra maúna, né? Que é uma muda que tinha saído numa decapitação que eu tinha feito de uma planta adulta, e aí eu aproveitei essa muda aqui para colocar neste vaso também. Esses vasos aqui, eles foram feitos com o fundo da garrafa, a parte de baixo, né? E aí, ó, eu fiz aqui algumas talhas de melancia, ou pedaços de melancia, né? Imitando aqui, e deu uns vasinhos muito bonitos e bem bacana também com a parte de baixo da garrafa PET. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que eu fiz, para você ver que fica bem reforçado e vale muito a pena fazer, porque a garrafa ela fica muito firme depois que você faz esse trabalho e nem fica mais parecendo garrafa PET, fica parecendo mesmo um vasinho, um cachepô mesmo. Aí por falar em cachepô, tem então aqui, ó, as ideias do cachepô, que é o seguinte: toda vez que a gente faz uma decapitação de uma planta, a gente mantém ela tomando o sol da manhã para ela continuar liberando raízes tomando o sol da manhã. E aí às vezes a gente não quer colocar ela direto no substrato, porque a gente aprendeu aqui que ela desenvolve raiz melhor sem ir direto para o substrato. Então a gente faz esses cachepôs assim, ó, com essas pinturas, para manter o local organizado, a planta continuar bonita ali no meio das outras, mesmo não estando plantada. Porque que eu vou mostrar para você e você vai entender melhor, porque ela não está plantada, ela só está apoiada, porque a gente faz a decapitação, vem com a planta e coloca aqui, porque aqui ela não vai
molhar. Mesmo se ela tomar chuva, a água vai bater nela, vai escorrer e ela não vai molhar, porque lá embaixo não tem substrato no vasinho, ele está vazio. Então a gente chama de cachepô, porque cachepô para colocar planta suculenta é assim, você só apoia mesmo a planta, né? E olha a quantidade de raiz que ela libera. Então ela vai ficando aqui dentro sequinha, protegida de fungo, protegida de praga e se mantendo aqui, ó, dentro desse cachepô limpinho, sequinho. Aí ela vai liberando a raiz, quando ela libera a raiz, a gente pega ela e leva lá para o substrato. E pode ver, ó, que a planta nem está sentida. Parece que ela está nova, né? Parece que ela está plantada mesmo. Então assim que a gente faz aqui, a gente faz a decapitação, coloca no cachepô para enraizar e deixa num local tomando ali o sol da manhã para ela continuar pegando a vitamina do sol. A mesma coisa, ó, foi feito também aqui um cachepô também, eu não coloquei substrato, né? Só fiz com essa ideia mesmo de servir de cachepô e apoia a planta e ela vai liberando raízes. Depois que libera a raiz, aí a gente vai lá e coloca no substrato. Aqui no caso, ela já está prontinha para ir para o substrato. Mas eu quis deixar a ideia para você, porque às vezes você pode fazer aí também, para você colocar as suas plantas depois de decapitada, né? Para manter o local bonito e organizado, como você pode ver por aqui, ó. Tudo bem organizado, a planta continua como se ela estivesse plantada. Enquanto isso, ela vai liberando a raiz para ela voltar para o substrato. O bom dessa ideia é que quando você faz a poda e coloca nesses cachepôs, a planta ela está protegida de praga, de doença. Se você regar as suas plantas e elas estiverem lá no meio, a água vai bater nesse pote aqui, ele está vazio, a água vai embora, o caule está cá para cima, nem vai molhar e a planta continua desenvolvendo numa boa. E aí, gostou da ideia? Qual das ideias que você gostou mais até agora e achou mais criativo? O vídeo de hoje ele é de criatividade, então aqui nós fizemos as nossas, mas você pode usar também bastante aí a sua criatividade. Para você usar a sua criatividade, eu vou mostrar para você então na sequência como que foi feito e para você ver que vale muito a pena. Pode olhar e parecer que é difícil, mas à medida que eu for mostrando como foi feito, você vai ver que dá para fazer numa boa e nem fica caro. Quando você vê assim, dá a impressão que é uma coisa cara, que ficou caro. Mas eu usei resto de material aqui que a gente já tinha para poder fazer tudo. O primeiro material que você precisa arrumar então são as garrafas PETs. Você pode usar ela de qualquer tamanho. Aqui eu usei de 1,5 litro, de 2 litros, usei de 600 ml, de 1 litro. Então cada coisa eu fiz com um tamanho de garrafa. Só deixei alguns modelos aqui para você entender melhor. É importante quando você for fazer, guardar as tampas, porque você vai precisar dela também. Aqui no caso, ó, eu vou chamar isso aqui de parafuso. Essa parte de cima da garrafa, ela vai funcionar como se fosse um parafuso na hora de você fazer a sua boneca, o seu vaso aí estilizado. Essa partezinha aqui que sobra, pode retirar e jogar fora. Esse cortezinho aqui, ó. A garrafa normalmente ela tem essa parte mais gordinha de cima aqui, ó, e abaixo dela tem uns riscos, então você pode cortar um pouco abaixo desse risco, como eu fiz aqui, ó. Eu cortei um pouco abaixo do risco, tá vendo? Deixei a parte gordinha para cima para poder representar aí o corpo ou o rosto da pessoa, do personagem, né? E lembrando mais uma vez que é importante você tirar esse restinho que sempre fica aqui, ó, quando você tira a tampa, sempre sobra esse anelzinho aqui. Então é importante que você tire ele e joga fora. Uma parte você vai manter com parafuso, a outra você vai cortar mais ou menos aqui, ó, neste rumo, tá vendo? Para poder ficar na marcação ideal para você encaixar uma dentro da outra. Fez o corte de uma delas, você vai pegar a que você não cortou, que você deixou com parafuso. Tirei aqui já, ó, limpei. E aqui no caso, essa parte que ficou com parafuso, eu vou virar ela e vou encaixar aqui dentro, para poder formar aí o corpo. Aí vai formar o rosto e o corpo do personagem, da boneca, da namoradeira, do que você quiser fazer aí e usar a sua criatividade. Quando você for encaixar, você vai perceber que precisa fazer um pouco mais de força. Se você não conseguir, pede alguém para fazer para você,
mas é importante encaixar e deixar bem ajustado, ó, porque, como eu falei para você, vai servir como se fosse um parafuso. Aí você vai pegar a tampinha do refrigerante, da garrafa, e vai espetar ela numa faca e vai lá dentro, ó, e vai colocar a tampinha no lugar de novo, como se você estivesse fechando a garrafa novamente. Entendeu? Porque aqui nessa parte é onde você vai pressionar e vai fazer com que o corpinho fique mais seguro, mais preso e bem mais forte e mais resistente. Você vai perceber que vai ficar bem fixo, bem rosqueado, e você vai ver que o vaso vai ficar bem firme, bem resistente. Não vai ficar aquela coisa balançando ali, bamba, prejudicando até de cair, não. Fazendo desse jeito aqui, ó, tá praticamente pronto o seu vaso, só que agora você vai estilizar ele. Normalmente eu corto um pouco mais deixando assim, porque eu vou mostrar para você uma técnica agora que ajuda bastante. Não precisa nem preocupar em cortar muito certinho aqui, ó, porque qualquer tipo de erro ou reparo que você precisar fazer, esse reparo nós vamos fazer ele na panela quente ou morna, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Esse outro aqui, ó, é o de energético, né? A garrafinha de energético. Eu deixei a tampa dura dela, que é uma tampa muito boa, fiz a drenagem e virou um copo. Se eu deixasse assim já estava bonito, porque esse material ele é um plástico bem resistente, muito bom. Mas como eu quero estilizar ele, então eu vou fazer o morango nele. E como eu falei para você, qualquer imperfeição que ficar na hora do corte do plástico, a gente corrige ele agora. Então você vem no seu fogão, liga aí o fogo. Normalmente a gente abaixa o fogo para cá, mas o jeito certo de abaixar é levando a válvula como se você fosse apagar o fogo. Quando você faz isso, ó, o fogo diminui, mas fica bem pouquinho. Você vem com uma panela, coloca ela virada para você usar o fundo dela. Aqui, ó, você vai pôr a mão, perceber que já está mornando. Sentiu que mornou a panela, você já começa a rodar aqui, ó, o plástico por cima. Você vai girando, ele já vai ficando mais ou menos com formato mais achatado. Se você forçar a mão por cima aqui, ó, na parte de cima do plástico, o peso da sua mão vai fazer esse plástico dobrar cada vez mais e ele vai voltando para dentro, ó. É como se ele estivesse enrustindo para dentro. Esse procedimento vai fazer com que esse plástico fique tão firme que você depois nem vai acreditar mais que é uma garrafa PET. Aqui eu fiz vários já para poder fazer os personagens e também os cachepôs, os vasinhos do fundo da garrafa, né? E como você pode perceber, ó, fiz muito aqui e eu vou mostrar para você um detalhe, ó. Todos eles ficam bem fortes, bem resistentes. Quanto mais esfria, mais forte fica. E um outro detalhe importante, a panela, eu fiz tudo isso aqui nela, ó, no fundo dela, e ela só deu uns leves riscos, tá vendo? Nem sujar, suja muito, porque o plástico não agarra. Se você fizer com fogo baixo, só com a panela morna, de morna para quente. Terminou de fazer tudo isso, aí você vai passar uma tinta branca ou um primer se você tiver. Aqui eu usei tinta branca, que sempre quando a gente compra tinta para pintar a casa, eu gosto de comprar uma lata pequena dessa para alguns reparos depois, né? Então eu já deixo uma lata de tinta branca e compro essas tintas acrílicas aqui, ó, pequenininhas, e eu busco sempre comprar uma branca para alguns reparos do personagem e as tintas mais escuras, porque quando você mistura branco com qualquer cor dessa, você consegue fazer várias cores. Pincel você pode usar os menores para poder fazer os detalhes dos personagens, né? Rosto, boca, olho. E esse pincel aqui é um pincel permanente, que toda vez que eu faço alguma pintura, eu passo ele para dar uma margem ali na pintura, né? No desenho, no personagem. E ele é bom que ele não sai com água. Normalmente quando eu quero fazer alguma coisa, eu olho foto na internet, né? Imagens para poder já criar uma ideia em cima daquilo ali. Tem pessoas que fazem o desenho na embalagem, eu vou fazendo a olho mesmo. Então, o que for saindo da minha cabeça, eu vou jogando aqui e deixo acontecer. Mas se você preferir, pode fazer o desenho e depois só colorir ele, né? Pintar ele aí com as tintas que você tiver. Aqui no caso, ó, das embalagens do fundo da garrafa, você já viu lá no início do vídeo, tudo plantadinho, mas é assim que fica. A parte de dentro que vai ficar o substrato nem precisa pintar para poder economizar a tinta, né? Mas se você for usar para outra finalidade, aí você pode dar um acabamento também na parte interna do vaso.
Aqui, como eu falei para você, eu entro na internet e pego algumas imagens lá de rosto de figura feminina, masculina, de criança, para poder ter ali um norte do desenho e da figura que eu vou fazer aqui no vaso, né? Mas como você pode ver, ó, fica bem bacana o furo de drenagem. Então, depois que colocar o substrato, é um vaso como outro qualquer. E o bom é que ficou bem em conta, porque o material é todo reciclado. A tinta, eu já tinha mesmo algumas aqui, como eu falei para você. Mas se você precisar comprar também, compra aí 3 cores de tinta mais forte e uma branca que você consegue fazer várias tonalidades. Ó. Aqui, como você pode ver, tem várias cores, mas tudo através de 4 cores que eu comprei. Porque se você misturar um verde escuro com o branco, ele vai dar várias tonalidades de verde, o azul escuro com branco, várias tonalidades de azul, o amarelo escuro, também várias tonalidades. Se você pegar um vermelho e colocar com o branco, ele vira rosa. Então dá para poder, com 4 tintas, você fazer várias nuances de cores. Nos personagens que você viu e está vendo durante o vídeo, você pode ver que tem várias cores aqui, ó. Mas eu usei 4 cores e fiz todas elas misturando cores. Branco com alguma cor para chegar em outra cor. Agora eu vou colocar o substrato para você ver como que fica o vaso com o substrato. Quando você olha, ó, nem parece que isso aqui é garrafa PET. Porque a beirada do vaso ela fica engrossada, fica parecendo um vasinho mesmo de barro ou de algum outro material. Porque fica uma camada, tá vendo? Bem resistente, ó, aquela pontinha fina da garrafa, ela entorta, ela volta para dentro e acaba dando uma engrossada na beirada do vaso, fica parecendo mesmo aí um vasinho comprado. Uma informação que é importante para você, se você quiser fazer e, por exemplo, pensar em fazer 10 personagens, você vai precisar então de 20 garrafas, né? Porque você vai usar as 2 pontas de 2 garrafas para fazer cada personagem. Os vasinhos que você recortar e a parte do fundo sobrar, aí você faz os cachepôs, os vasinhos do jeito que você achar melhor e mais interessante. Mas como você viu aí, ó, dá para usar a garrafa praticamente toda. Vai sobrar uma parte ou outra dela, o meio dela ali, por exemplo, mas a parte de cima e a parte de baixo da garrafa, você consegue usar de todas elas. E como você pode ver aqui, ó, mostrando por cima, olha como que fica bem organizado. Então, fica uma coisa simples, uma coisa econômica e você consegue dar uma organizada boa no seu jardim, no cultivo aí das suas plantas. E deixa bem mais interessante, mais alegre e mais criativo aí o seu jardim. E aí, já deixou aí nos comentários qual que você gostou mais? Se não deixou, deixa aí os comentários, tá? O que você gostou mais, o que você achou mais interessante. Aproveita e deixa aí de onde você assiste, para a gente saber até onde chega aí o nosso conteúdo, as nossas informações e o nosso trabalho, tá bom? Aí, por falar em comentários, eu quero deixar um abraço especial hoje para 3 amigas inscritas aqui do canal que pediram um abraço. A primeira dela é a Delci, ela colocou o comentário e falou que quer um abraço, que ela é de Xanxerê, Santa Catarina. Então, um abração para você, Delci, para toda Xanxerê em Santa Catarina. Um abraço também para Marlene, ela colocou que é de Taubaté, então um abraço para você, Marlene, para toda Taubaté. E um abraço para nossa terceira amiga que pediu um abraço, que é a Lucilene, ela colocou: manda um alô para Lúcia Mesquita em Centro Novo, no Maranhão. Amo o seu canal. Lúcia, um abração para você e para todo o Maranhão. E para você que ficou até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado aí, que tenha sido útil, que alguma dessas personagens aqui tenha inspirado você. E se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, seu comentário. Se não for inscrito ou inscrita por aqui, se inscreva, porque fazendo isso o YouTube pega todo vídeo que eu postar novo aqui, manda para você, tá bom? Combinado? Então tá certo então. E para você que é meu companheiro e minha companheira até o final do vídeo, em todos os vídeos, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo de amanhã, que vai ser sobre substrato, porque eu fiz o substrato para poder preencher esses vasinhos aqui, e aí eu aproveitei também e gravei um vídeo sobre substrato, principalmente agora para o final do ano, né? Que está chegando aí a primavera, verão, daqui a pouco é muita chuva e precisa de um substrato muito bom
para poder ter menos fungos no meio das suculentas, tá certo? Então eu te espero amanhã no vídeo novo, tá bom? Forte abraço para você, meu companheiro e minha companheira de sempre, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.